Seja bem-vindo ao Pode Resenhar! Olá! Hoje vamos falar de A Vida Secreta de Londres. Essa HQ aqui, lançada pela editora Veneta, com organização de Oscar Zarate, com a participação de alguns autores conhecidos como Alan Moore, Neil Gaiman, Dave McKean, Ian Sinclair, Stuart Home e outros. Essa HQ, na verdade, é uma antologia, são 12 histórias, com vários textos entre as histórias, também produzidos por esses autores, inclusive tem 2 textos do Alan Moore aqui. Quando você olha essa capa, com esses tentáculos aqui saindo da cidade, você pode imaginar que seja algum tipo de história de terror, né? Tentáculo lembra Lovecraft, né? E lembra outras coisas também que a gente não vai mencionar aqui. Mas enfim, pode ser que você ache que é uma história de terror, alguma coisa assim, mas não é. Na verdade, são histórias que perpassam as ruas de Londres. Sempre tem alguma coisa bizarra, estranha aqui nas histórias. São histórias curtas, obviamente, que são 12 histórias aqui, né? Com vários autores e desenhistas diferentes. Vou falar um pouquinho de cada uma delas, para vocês terem uma ideia. A primeira história é do Woodrow Phoenix, na verdade ela chama Você Está Aqui, e ela tem só locais de Londres desenhados. Olha só como que está. São locais de Londres desenhados nas páginas. É só isso, não tem texto, não tem nada. Depois você tem uma história que chama A Corte, que é do Neil Gaiman e do Warren Peace. Warren Peace e tem uns desenhos mais corriqueiros, assim, mais tradicionais, digamos assim. É uma história bacana do Neil Gaiman. É a única, eu acho, que aqui que tem essa coisa de misticismo envolvido, de uma lenda, de um culto aqui, de alguma coisa. É um cara que ele trabalha para um milionário, ele faz alguns serviços peculiares para os gostos peculiares desse milionário, né? Sempre depois do quadrinho tem um texto, tá? Então, sempre entrecortado por textos, e os textos são escritos pelos próprios autores. Por exemplo, esse aqui é do Josh Apiganese. A segunda história tem texto de Graham Gordon, arte. A terceira história, desculpe, tem texto de Graham Gordon, arte do Dix. Essa história ela tem uma arte, ela é bem, parece um aquarelado ou um grafite, né? Um grafite ou um aquarelado. É uma arte bem mais estilizada. Ela não é tão realista. Aliás, ela não é nada realista, ela é toda estilizada. Aí vem mais um texto. O próximo é um que chama Congelado, o roteiro do Chris Webster e as imagens do Carl Flint. E o desenho do Carl Flint é interessante porque ele tem as figuras humanas têm essa cabeça gigante, né? Depois a gente tem aqui Stella Puff com a Melinda Gibb. A Melinda Gibb é a esposa do Alan Moore, né? Chama Saco de Surpresas. A Melinda Gibb, ela faz, quando ela está na rua, que essa história se passa na rua de Londres, e a última página, ela é dentro de um apartamento. Então, quando você está na rua, ela faz um desenho que parece que tem uma neblina no desenho. Então, dá uma olhada aqui, que interessante. Parece que tem uma neblina. E quando está no apartamento, ela faz um traço mais nítido. Achei interessante essa diferenciação aqui. Depois da mulher dele tem o texto do Alan Moore. Aí tem a história que eu acho que é mais complexa de se entender. Você vai ter que ler várias vezes. Aliás, não sei nem se tem um entendimento para essa história. Mas a questão dela é o visual, né? Porque quem que faz as artes? Dave McKean. Para quem conhece o Dave McKean, é aquela mistura de pintura, fotografia, quando ele faz aquelas intervenções artísticas, né, pelo computador. Então é uma arte bem estilizada, bem bonita mesmo. O álbum ele é todo em preto e branco, tá? Não tem histórias coloridas. Depois a gente tem uma que chama Come Downtown, da Carol Swain. Essa aqui eu achei a mais estranha, assim, da narrativa, porque a narrativa ela não tem um fim. A história vai, ela parece que não termina, né? E são 2 detetives investigando aí uns crimes bizarros. Tem um final aqui que ele fala assim: é preciso nunca parar. Pode ser que isso tenha a ver com o não ter fim. Depois tem um texto do Neil Gaiman muito bacana. Aí tem uma história que essa daqui é a mais tradicional, digamos assim, em termos de narrativa. Ela também não tem um final fechado, mas é uma narrativa mais tradicional, eu achei. Chama No Acostamento, com Christopher Petit e Gary Marshall. Então tem uma narrativa mais tradicionalzona. Um desenho também mais tradicional. Não tem um desenho tão estilizado assim. Uma história bacana, essa eu gostei. Daí a próxima história é do Tony Gricione, que ele faz um texto e depois faz a história. E essa é que tem a arte mais estilizada, eu achei assim, mais diferente, porque ele usa umas distorções da imagem.
Olha só. E essa distorção pode ter a ver com a história, que é uma questão de crise de identidade. Então, a distorção pode fazer parte dessa narrativa. A outra história chama Exibicionismo no Parque, da Iana Staiano, desenhos de Chris Hogg. E essa história também tem um desenho tradicional, uma narrativa tradicional. Essa história aqui é quase uma pegadinha do Ivolanda. Quando você vai ler, você vai entender por quê. Depois tem esse texto aqui, com essas caixas de texto aqui. Olha, sinceramente, vocês me desculpem, mas eu não tive paciência de ler isso aqui, não. É muito texto, muito pequenininho, a minha visão já não é para isso. Um dia, quando eu tiver tempo, eu vou fazer isso. O outro chama Tarde Demais, escrito por Stuart Home e desenhado por Jonathan Edwards. Esse aqui é um desenho bem estilizadão mesmo. Olha que bacana o desenho dele. É estilizado, fala sobre uma disputa política ali sobre um local de Londres, e as pessoas que estão contra isso são acusadas de terroristas, são presas, mas soltas logo em seguida, apenas para fazer pressão política. Interessante essa história. E por último temos aí o Sr. Alan Moore com o Oscar Zarate. O Oscar Zarate foi quem desenhou com ele Um Pequeno Assassinato, lançado pela Pipoca e Nanquim. É legal porque a narrativa é de ponto de vista da pessoa que está narrando, então é aquela narrativa em point of view, e é em formato widescreen, a narrativa toda em formato widescreen, olha só. E o Alan Moore aqui, ele pega e fala de um ponto em que de um local específico que ele já tratou muito melhor na obra do Inferno, mas ele remete aqui aos crimes de Whitechapel, ao Jack Stripador, né? E ele fala de coisas que acontecem hoje no mesmo local. Aí ele dá um posicionamento tipo assim. E ele fala mais ou menos assim: tiveram vários crimes nesse local e hoje é um local de visitação, onde as pessoas visitam os crimes. E tem aquela ironia do Alan Moore, aquela intersecção entre texto e imagem. Por exemplo, nessa imagem aqui, que não vai dar para mostrar, mas nos anos 70, o pub adotou o nome da única verdadeira celebridade local, a feminista Chiaron, e o letreiro original foi resgatado do porão. Acho que isso mostra um certo grau de respeito aos sentimentos das mulheres, e nisso tem uma mulher fazendo striptease, ou seja, é uma coisa totalmente oposta do que ele está escrevendo. Fora isso, tem uns textos bem bacanas aqui de final explicando, tem a biografia de todos os artistas e tem notas para a edição brasileira, e o mais interessante disso é o Rogério de Campos, que ele ainda tem tempo. O cara edita tudo isso, é dono da editora, faz esse monte de coisa e ainda tem tempo de escrever um texto de abertura super assim, ele deve ter pesquisado muito para escrever esse texto, cheio de citações em que ele fala de psicogeografia. Eu não vou falar disso aqui para vocês porque é uma coisa muito complexa e ele pega lá desde o comecinho desse lance de psicogeografia aqui e coloca Malcolm McLaren no meio, Sex Pistols, e vai vindo até chegar aqui na Vida Secreta de Londres. Pô, o cara tem tempo de fazer um texto desse, tá de parabéns, viu? A edição, uma edição capa cartão, bem costuradinha, ó. Não vai ceder. O papel é um offset de alta gramatura. Tem algumas páginas brancas e outras pretas, ó, dependendo da arte. Ó, esse daqui tem a maioria é branco, mas tem um aqui, ó, que é borda preta. A maioria é branco, mas tem essa com borda preta aqui. Então é isso. Hoje a minha indicação é A Vida Secreta de Londres, da editora Veneta, organizado por Oscar Zarate, com participações de Alan Moore, Neil Gaiman, Dave McKean, Ian Sinclair, Stuart Home e outros. Obrigado. Curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e acione o sininho para ser notificado sobre todas as novidades da rede de canais Pode Bater. Nas segundas, temos a gravação do nosso podcast ao vivo, com toda a equipe. Na terça, temos o Pod News, com Pablo Lopes e Paulo Alexandre Júlio. Sextas-feiras é a vez do André Cruz, com Pode Discordar. E aos sábados, eu e Adilson Terrível lemos um quadrinho junto com você no Pode Bater Quadro a Quadro. Todos os dias eu estou aqui com mais um Pode Resenhar. Até logo!